Oi, pessoal. Eu sei que eu falei que ia gravar o vídeo lá fora. Tá. Sei que eu falei que ia gravar o vídeo lá fora, porém eu gravei e o áudio ficou uma bosta. Então eu tô sendo obrigado a regravar de novo, dessa vez aqui dentro. E tá uma pena, porque lá fora tá um sol maravilhoso, um dia bacana. E. Bom, eu vou refazer o vídeo aqui de novo, vou explicar passo a passo de novo sobre as perguntas, especialmente. E vamos pro vídeo. Bom, na primeira parte eu falei um pouco do intercâmbio, da duração, o que é intercâmbio e a duração. Porém, vamos recapitular um pouco de novo. Intercâmbio é, é um programa de um tempo de 3, 6 ou 12 meses que você pode fazer, dependendo da agência que você faz. E é mais um programa cultural para você fazer, para você ganhar, pra você ter uma experiência de como é morar em outro país, do que qualquer coisa. E um programa universitário é mais focado em você completar o curso, ou seja um curso técnico ou um diploma de um diploma de 4 anos. Então, vamos lá. É, vamos lá onde? Então, por que fazer um programa de intercâmbio? Primeiro eu vou falar do intercâmbio, depois eu vou falar da universidade. Por que fazer um programa de intercâmbio? Um programa de intercâmbio além de ser uma experiência única, porque você vai entrar em contato com outra cultura, com outra língua, você vai estar um contato diário com essa nova cultura. Então é uma experiência bacana para você ter e você não tem uma algo que se compara a morar em outro país. Não tem como você ganhar esse tipo de experiência sem você fazer. E é uma experiência bacana para você aprender os lados positivos e os lados negativos de morar em outro país. As expectativas, é muito difícil você ter uma expectativa concreta a parte do que você conhece através de filmes e que o que outras pessoas te contam. Porém, a experiência varia de pessoa para pessoa e dependendo da sua personalidade, isso daí muda bastante como vai ser sua experiência e como que você vai se relacionar com as pessoas, como você vai se acostumar com a comida e com os costumes diferentes. É, um dos aspectos importantes é que você tem que ir com uma mente aberta, ah, não necessariamente aceitar tudo que vão te falar ou tudo que você vai fazer lá, mas ir com uma mente aberta positivamente para você conhecer novas pessoas, adaptar a nova cultura, aprender uma nova língua. Você tem que ir com esse tipo de coisa em mente que você vai encontrar bastante diferenças. Algumas não vão ser tão agradáveis quanto as outras. E é importante você saber lidar com essas situações. Ahn, o programa de universidade é um pouquinho diferente pelo fato de que você vai estar vindo aqui para morar um ano completo, ou 2 anos, ou 3, 4 anos, dependendo de como você faz. Você tem duas formas que você pode fazer a universidade. Você pode fazer através de um programa com a sua universidade, seja universidade federal, particular. Geralmente eles têm algum tipo de convênio com certas universidades. E isso daí vai influenciar para onde você vai e quanto tempo você vai ficar. Ou você pode fazer direto com a universidade. Isso daí você entra em contato com a ala internacional da universidade e você vê para você o que você está buscando exatamente para você fazer. Seja um curso técnico, 3 anos, 4 anos, ou apenas um programa de um ano. Isso daí depende bastante do que você está procurando. O preparo, bom, você tem que ter pelo menos uma base pequena em inglês. Você pode vir com uma base pequena de inglês e existem cursos para estrangeiros para você melhorar o seu inglês para você poder completar o seu curso. Claro, vai requerer que você faça mais aulas e consiga qual que é a palavra em português? Mais aulas e mais cursos, como por exemplo o gramática para iniciantes estrangeiros. Aí você tem que fazer todos os cursos até você poder entrar numa aula de inglês de nível universitário, que é o inglês 100 e 101. Agora, na questão financeira, o intercâmbio e a universidade têm custos extremamente diferentes. O intercâmbio, quando eu fiz na minha época, a parte do custo no sentido de você tirar a visa, que você tem que fazer tirar a visa
E para isso você tem que agendar. Tem um custo para certas visas. Eu não lembro exatamente quanto que era, mas não é muito caro. Acho que é uns US$ 100 para você marcar a entrevista. Não é barato, mas é meio salgado. Não é tão caro assim. Mas os gringos abusam mesmo dessa porra. E o custo do intercâmbio, a média que sai por mês, acho que são entre 500 e 600. Tipo, você não vai usar os 500 ou 600, mas o aconselhado para você é você ter entre 500 e 600, é, porque isso daí cobre as suas refeições, o seu transporte, alguns gastos extras, tipo, se você vai sair ou alguma coisa, quem vai cobrir isso daí é você, eu digo nesse caso sua família, o responsável economicamente por você. Agora, na universidade, o custo já é dramaticamente maior. Em uma universidade grande de 4 anos, uma universidade grande como a Universidade do Texas, a Universidade da Califórnia, a Universidade da Pensilvânia, a Universidade de Nova York, essas universidades estatais, o custo anual sai entre 50 e 60 mil dólares. Esses 50 e 60 mil dólares inclui o custo de vida, sua vivenda, comida, alguns gastos extras e o custo da matrícula. Então, 50 a 60 mil dólares por ano não é um preço barato. Não é barato, e tem que levar em conta que 4 anos são 200 mil dólares os 4 anos. Então, mas claro, tem formas de você poder facilitar os pagamentos. Existem becas que você pode fazer e através de convênios de universidades, às vezes tem desconto para estudantes estrangeiros. Ou às vezes você pode fazer através de algum tipo de programa que saia mais barato. Então, esse tipo de coisa você tem que ver com universidades locais que existem para você. Tipo, você pode ver através de universidades federais tem convênios, por exemplo. Eu não sei exatamente alguns convênios, mas eu lembro de que existem alguns programas para estudantes estrangeiros irem fazer fora. E vale lembrar que se você tem algum tipo de coisa que você faz melhor que as outras pessoas, tipo redação ou esportes ou qualquer coisa que você se destaque, isso pode te ajudar a conseguir becas, que são chamadas scholarships aqui nos Estados Unidos. E esse tipo de scholarships, eles te ajudam financeiramente a pagar a universidade. Então tem tudo isso daí. E tem scholarships de vários valores, desde US$ 100 até US$ 10 mil, até mais. Às vezes até alguns que cobrem o curso inteiro de um ano ou 4 anos. Então isso daí é bom e interessante para você se você se destacou em algum campo. É, eu vou falar um pouquinho agora da minha experiência e depois eu vou responder as perguntas que o pessoal tem, que eu anotei aqui, que o pessoal perguntou no Facebook. Minha experiência, primeiro, eu comecei a querer fazer o intercâmbio meio que sem querer aos 15 anos. 15 anos foi os agentes do clube, não, do programa lá, no meu colégio, lá na Bolívia. E eles falaram pra gente um pouquinho da ideia de como era estudar fora do país. Estudar em outro país, digo. Eu já morava fora do país, do Brasil. E aí eu gostei bastante da ideia, mas eu não me preocupei muito, não. Só que só no ano seguinte eu comecei a pensar mais nessa ideia e vim para os Estados Unidos para fazer o intercâmbio. E foi que é, eles instruíram a gente passo a passo de como iniciar e como é, se preparar para isso, para vir estudar aqui nos Estados Unidos. Primeira vez que eu, que eu tive contato com os passos de intercâmbio, eles querem saber para onde você pensa ir, para que país primeiro, né? Eu tinha em mente primeiro era a Inglaterra, porém, com o programa, o convênio que eu tentei fazer, eles tinham um limite máximo de estudantes que eles podem enviar para cada país. E o da Inglaterra já tinha chegado no limite, então eu acabei optando por fazer na Inglaterra. Minha primeira opção era a Inglaterra, mas acabei optando por fazer nos Estados Unidos. E eles veem através de vagas, tipo, é, você enche um formulário de mais ou menos como você espera que uma família venha te receber, porque como você é menor de idade, ou se você for menor de idade, o programa de intercâmbio, você vai viver na casa de uma família americana. É o programa de homestay. Então, o que acaba acontecendo? Você tem um formulário no qual você preenche preferências, alergias, coisas do tipo. Tipo, se você não é uma pessoa que gosta de muito frio,
você não vai querer ir pro norte do país, né? Porque lá vai nevar e vai fazer um frio muito pesado. E se você tem algum tipo de problema ou doença, isso daí pode acabar agravando e causando problemas. Então eles mais ou menos tentam achar um perfil que te encaixe, que te faça bem. Então, se você tem alergia a gatos ou cachorro, ou não gosta de crianças pequenas, ou prefere morar numa casa de um casal que tenha filhos da ideia, de uma idade relativa à sua, ou se você prefere viver numa casa de um casal, ou solteiros, ou gay, tanto faz, esse tipo de coisa. Se você tem algum problema com esse tipo de coisa, é bom você ser honesto nesse formulário para você não ter nenhum tipo de problema eventualmente. É, e com isso eles vão buscar uma família com base a isso. E tipo, o seu perfil vai ser visto por essas famílias e eles vão decidir se eles querem te receber ou não. Então, por isso, então é bom você não mentir, porque se você mentir vai acabar piorando pra você. E seja positivo, cria uma imagem sua boa pra aumentar a chance de que você consiga ser escolhido rápido. Porque, tipo, se você consegue ser selecionado mais rápido, você tem todo o tempo para você se comunicar com a família, trocar cartas, trocar e-mails. Bom, cartas às vezes nem tanto, mas é mais e-mails. E conhecer um pouco mais a família antes de você ir, para você mais ou menos se preparar e ter alguma ideia de que você vai estar esperando. Então, quando eu fiz, eu fui uma das últimas pessoas a conseguir uma família, porque eu demorei bastante pra preencher meu formulário. Porque primeiro eu tinha intenção de ir pra Inglaterra, mas aí quando começou eu demorei demais pra tirar minha visa. E com isso acabou enchendo as vagas pra Inglaterra e eu fui fazer para os Estados Unidos. Então, quando eu recém fiz minha visa, eu encontrei uma família só há 3 semanas de ir para os Estados Unidos, enquanto algumas pessoas já estavam vários meses conhecendo a família que eles iam. E a viagem também é um pouco longa. Você tem que estar, não é tão difícil assim, mas algumas pessoas vão viajar para fora do país pela primeira vez, então não é muito difícil. Eles te instruem bastante no aeroporto, não tem como você se perder, não precisa ficar muito. Tem como você se perder, mas é muito difícil. É, tem os lugares para você perguntar informações, os voos são bem claros, não tem muita complicação. Então, e chegar, claro, quando você chega no lugar na família, você vai conhecer a família, é, você vai. No primeiro encontro é tudo maravilha, tudo novo, tudo é bonito, você estão se conhecendo, mas à medida que vai indo, você vai notando um pouco de diferenças. Você tem que ser honesto, porque se você mentir, se você falar que tá bom alguma coisa e não tá bom, vai agravar o problema, vai só agravar o problema e uma hora vai estourar e vai ficar pior do que tá. Experiência própria, isso daí. Então, seja honesto nesse sentido. É, Minha experiência foi um pouquinho turbulenta, porque eu acho que eu não conheci ninguém que teve tanto problema quanto eu, porque eu cheguei a trocar com 5 famílias quando eu fiz o programa de intercâmbio. A primeira família de Harris é, foi tranquilo, eu morei com eles uns 3, 4 meses, mas a gente era um pouquinho difícil porque eles eram uma família que tinham 3 crianças, uma pequena de 2 anos, uma de 7 e outra de 9. E era uma família que dormia cedo, tipo às 10 da noite, 10 e meia, já era pra estar todo mundo na cama. E eu não sou uma pessoa de dormir muito cedo, tanto é que eu faço os streams 2 da manhã, eu começo, ligo o stream. Então eu tive bastante dificuldade. E eu sempre gostei de jogar bastante no computador. E eles não gostavam que eu ficasse tanto no computador. E, e esse tipo de coisa acabou agravando. E tem todos esses pequenos detalhes, tipo, as coisas assim. E tipo, outra coisa também, eu não era muito de eu não era muito de arrumar o meu quarto. Tipo, eu arrumo o decente pra não ficar tudo no chão. Mas eles gostavam que tudo tivesse certinho de ordem. Eu não sou uma pessoa muito organizada nesse sentido de arrumar o quarto. Então esse tipo de coisa pequena é, acaba gravando bastante. E tipo, é, aí acabou que eu tive problema com a minha família, eu falei com a minha coordenadora e minha família também concordou. Foi uma separação amigável, necessariamente, não necessariamente. Os dois lados concluíram que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade por fato de que eu tenho um costume diferente e eles tinham um costume completamente diferente. A parte de que crianças pequenas, mais um adolescente, tava dando bastante trabalho para eles. Eles esperavam, eles tipo, não foi uma coisa negativa, mas foi simplesmente que eles preferiram
Como que é a palavra? Preferiram. A gente preferiu pegar e buscar outra família. Eles estavam ok comigo ficar até a gente achar uma outra família. E tipo. Esse tipo de coisa é normal, não é anormal você trocar de família, porém no meu caso foi um pouquinho diferente. Na segunda família foi um pouquinho mais turbulento no sentido negativo, por fato de que eu sou uma pessoa que não dá o braço a torcer muito fácil, e outra família era bem religiosa, estritamente religiosa, e isso acabou agravando um pouco. Mas agora eu vou falar um pouquinho da experiência no colégio de intercâmbio. O colégio, o colégio público são grandes, eles têm entre 1.000 a 3.000 estudantes. O que eu estudava era excepcionalmente grande, tinha 3.500 alunos. Então, era enorme o lugar. E tem várias alas. No primeiro dia que você vai na universidade, você fica perdido, você fica completamente perdido. Tipo, eles mostram, tipo, tem os voluntários que vão e no primeiro dia te mostram onde estão as suas aulas, mais ou menos te guiam pra você não ficar perdido no primeiro dia, mas depois da primeira semana, você começa a se acostumar um pouco. Você não tá completamente acostumado, mas você começa a aprender a chegar nas suas aulas. Isso daí, pelo menos, você não vai se perder de não chegar nas aulas. E tem bastante gente diferente. É, tipo, aquelas pessoas que você vê no filme que são bem estranhas mesmo, existem de verdade, não é mentira. E também tem gente também que não é muita boa coisa você se aproximar. Tem gangueiros também que você olha assim, você claramente você percebe que não é uma boa ideia você. É porque se te pegam, é problema pra você e a chance de que você volte pro seu país antes de acabar o tempo é enorme. E no sentido de amizade, isso depende bastante dos seus interesses. O colégio tinha bastante clubes, clube de matemática, de esportes, de computador, de leitura, de qualquer coisa que você imaginar, cara, tinha clube lá. Então isso daí você vale bastante e você tem que buscar se socializar. Nas suas aulas vão querer conversar com você pelo fato de que você é de outro país. Então às vezes o pessoal quer conhecer você ou simplesmente amizade por, sei lá, se você é bonito, a menina vai vir atrás de você, não tem muito mistério. Então, esse tipo de coisa você tem que ir com uma mente aberta a socializar com as pessoas. Não pode ir lá e ficar completamente calado, ter medo das pessoas. Não é pra ter medo. Você tem que se projetar positivamente para as outras pessoas, para você ser, porque essencialmente não é se você é brasileiro ou se você é branco, preto, chinês, sei lá, essencialmente você está representando você mesmo. Então, se represente de uma forma positiva. Eu, pessoalmente, quando eu estava no colégio, eu entrei no time de futebol e tinha bastante mexicanos, tinha um brasileiro, Felipe, tinha um espanhol, Jorge, e tinha um dinamarquês. Putz, esqueci o nome dele. O nome dele é complicado. A gente chamava ele de Dana. A gente não falava o nome dele. E esse, então, pra mim foi mais fácil pra ter um pouco de amizade, por causa que. Não foi mais fácil só pra mim. Porque, tipo, se você vai no colégio, a chance. Tem bastante estudantes estrangeiros. Quando você vai fazer o programa, geralmente não, geralmente não. O programa tem as suas reuniões entre os estudantes estrangeiros pra você socializar e conhecer outras pessoas de outros países que também estão fazendo intercâmbio. Tipo, uma tarde no domingo vocês vão todo mundo banho de piscina ou uma excursão por ali. Isso daí tem os programas da, da própria organização. Então. E geralmente é com a sua host family, pra você interagir com a sua família e conhecer outras pessoas da sua idade que estão fazendo o mesmo programa. E não tem muita. Você não vai estar sozinho no outro país. Você vai estar com a organização. Isso daí é pro programa de intercâmbio. A universidade é diferente. Eu já vou explicar a universidade. E. O que eu tava falando? Onde que eu tava? Então você não vai estar isolado no outro país. Você não vai estar sozinho. É bom lembrar isso. Então, por isso que é uma experiência bacana, mas você tem que tomar cuidado para você não se envolver com as pessoas erradas e nem fazer bobagens. Porque, tipo, você tem que lembrar que você tá indo lá para ficar um ano ou 6 meses e você vai voltar pro Brasil.
Então, tudo que você fizer lá, você não pode fazer nada permanente. Tipo, não vai fazer cagada de querer pegar uma menina e não usar camisinha, cara. Porque você vai voltar pro Brasil. Você pode voltar pro Brasil, mas se ela ficar grávida, você, você vai se fuder. Então, tem esse tipo de coisa em mente. Não, não faça nada que você vai se arrepender. É, então, nessa questão de, de, de farrear e tal. Então, isso daí depende as famílias, geralmente, eles entendem que você tem 16, 17 anos, você quer sair, você quer interagir, socializar, ir em festas. Então você tem que conversar com a sua família para você pedir permissão, porque se você, eles não vão te falar não se você fazer uma proposta razoável, tipo sair 11 horas, voltar meia-noite, 1 hora da manhã, ou duas. Às vezes eles vão até te buscam, porque eles preferem que vão ir te buscar para garantir sua segurança. Então você tem que conversar com a sua família nesse sistema. Não sei se você gosta de sair, ou se você vai ser baladeiro, esse tipo de coisa. E claro, não faça cagada, não abuse da confiança. Eu sei que ninguém é santo, eu não fui santo quando eu fiz isso daí. Eles falavam pra mim não tomar bebidas alcoólicas, eu tomava bebidas alcoólicas, mas eu não abusava, essa é a diferença. E eu tive também bastante sorte que eu consegui amigos bem bacanas. E até hoje eu mantenho contato com eles. Então, isso depende também das suas amizades que você faz. Eu tive um pouquinho de sorte que eu consegui. A minha quinta família foi uma família bem, bem bacana. Eles eram bem liberais com a gente. E meus amigos também. A gente não. A gente gostava de sair, a gente saía. Eu dormia na casa dele pra gente sair até tarde. A família dele era bem bacana, a gente saía, a gente ia dormir na casa dele e da casa dele a gente saía. A gente ia beber, ia festejar e voltava só no daqui a 2, 3 dias, esse tipo de coisa. Então, aí depende bastante da sorte de todo mundo, né? Tem algumas pessoas que não têm experiências tão bacanas porque conseguem uma família religiosa, mais estrita e às vezes se apega à família mesmo que seja uma família estrita e não quer trocar por causa que está apegado à família. Então isso daí, as experiências de pessoas variam bastante. Ahn, e agora vamos falar um pouco da universidade. Na universidade já é um pouquinho diferente. Você não está com um programa. Claro, tem programas também, mas a minha experiência que eu vim aqui para estudar individualmente, eu não fiz com nenhum programa, eu vim aqui por conta própria, é um pouco mais individual. Eu sou um pouco mais responsável por mim mesmo. Eu não tenho que eu vou todo fim de semana ou fim de semana a cada 2, 3 semanas socializar com outras pessoas que estão fazendo universidade aqui. Claro, eu tenho amigos, eu saio de vez em quando, tanto que às vezes eu chego, chego em casa um pouquinho bêbado e faço stream, mas é, como é um pouquinho mais individual, não tem essa relação entre a universidade ou meu supervisor, alguma coisa assim. Então é um pouquinho mais individual. E, nesse sentido, eu faço é um pouquinho mais de responsabilidade pra mim. Eu moro sozinho, então se eu tô com fome, se tem alguma coisa aqui em casa, se eu vou sair, se tem gasolina, não. Isso daí quem tem que tomar conta sou eu. Claro, eu sou dependente financeiramente da minha mãe ainda, que paga minha universidade, minha matrícula da universidade e meu aluguel, porém outras coisas também que paga sou eu. Eu tenho que tomar conta de mim também mesmo, para não gastar dinheiro demais, para não faltar nada se eu tiver com fome, se tiver coisa para comer na geladeira, esse tipo de coisa. Então, aí vai de sua preferência ou não. Tem programas para mesmo você ter na universidade, você possa viver com uma família que tome conta nesse sentido de alimentação, de vivenda, esse tipo de coisa. Mas, claro, você tem sempre o lado negativo, que se você tiver a hospedagem de outra família, você vai ter que viver sobre as regras deles. Então você tem que medir se você quer isso daí ou não. Mas de modo geral, na universidade você é um pouquinho menos dependente de outras pessoas e mais dependente de você mesmo, das suas responsabilidades. E vamos responder um pouquinho as perguntas que fizeram no Facebook. Algumas perguntas são bem interessantes. Deixa eu pegar. Eu anotei aqui até. A primeira pergunta pelo Matheus Gabriel Almeida. Como que eu lidei com a distância de famílias e amigos e fazer as novas amizades? Olha, no começo da experiência, nos primeiros meses, no primeiro mês, 2 meses, você não sente muita família porque você está se acostumando, você começa a conhecer a nova realidade, você começa a conhecer a nossa família, você começa a ir para a escola conhecer novas pessoas, professores, aulas. Então tudo isso daí te deixa é, bem ocupado nesse sentido. Mas à medida que vai passando 3, 4 meses,
5 meses, você começa a comparar a sua vida no Brasil com a sua vida nos Estados Unidos, no intercâmbio, ou tanto universidade também. Aí você começa a comparar a sua vida antes e depois, do momento agora. E aí sim começa a surgir um pouco de saudade, tanto da comida, dos costumes, dos amigos, famílias. No meu caso, quando eu tinha 16 anos, eu morava em Santa Cruz. Eu tinha bastante liberdade em Santa Cruz, eu tinha meus amigos. E quando eu morava nos Estados Unidos, durante o intercâmbio, eu era super dependente para me locomover na cidade da minha família no começo. Então, eu sentia um pouco de dificuldade nisso, porque eu tinha tudo para algum lugar, para ir para algum lugar eu tinha que pedir para minha família me levar, participar de algum evento eu tinha que levar minha família, esse tipo de coisa. Então, e comida também é outra coisa, porque você está começando a se acostumar com comida completamente diferente do que você está acostumado no seu país, não completamente diferente, mas diferente de modo geral. Então, no começo não tem tanto problema, na metade começa a surgir um pouco de saudade, e quando vai chegando no fim, você começa a lembrar que você vai voltar pro seu país, e você começa já a sentir saudade do lugar. Então, esse tipo de coisa é, é normal, você vai sentir saudades tanto do seu país quanto quando você voltar pro Brasil dos Estados Unidos, você vai sentir saudades, mas é parte da experiência isso daí, cara. E a segunda pergunta aqui que perguntou o Jefferson Goulart, se eu casar com alguém daí, como é que funciona? Tem direito a quê? Olha, se eventualmente você conhecer alguém que você goste, ou talvez até ame, que você queira casar com essa pessoa, claro, você vai ter que legalizar o casamento primeiro. Os dois vão ter que ser maiores de idade, os dois vão ter que estar mutuamente disponíveis a casar e vai legalizar no cartório, claro. Claro, com isso você vai ganhar os benefícios de ter green card, você vai ter o green card, claro. Legalmente você vai ganhar o green card. Mas você tem que pensar sobre problemas eventualmente, porque você está morando nos Estados Unidos, você não tem uma base sólida nos Estados Unidos. Tem que pensar nisso. Tipo, você não pode reagir emocionalmente e querer casar com alguém aqui sem pensar no futuro. Porque, tipo, você não tem casa própria nos Estados Unidos. Não sei se você vai ter carro, não sei se você vai ter trabalho fixo. Então, todo esse tipo de coisa você tem que pensar antes de você casar com alguém, né, cara? Você não pode chegar e casar do nada só porque você gostou de uma pessoa. Então, pense no futuro nesse sentido. Se for viável pra você e você realmente estiver disponível a construir um futuro com essa pessoa, vá lá e pense nesse sentido. Vejo muita gente falando do preconceito dos norte-americanos e outras regiões do mundo. Esse preconceito de fato é presente ou não passa de mais experiências de algumas pessoas que acabam ganhando repercussão? Essa pergunta pelo Guilherme Medeiros. Essa pergunta é bem interessante sobre o as ideias de que os americanos são preconceituosos. Olha, os americanos têm a mania de categorizar as coisas, seja sua nacionalidade, sua raça, sua origem, esse tipo de coisa. Eles de fato são categorizadores pra caramba. Tipo, eles olham pra você, eles vão ver três coisas. Se você, sei lá, brasileiro, se você é branco ou preto, ou se você é amarelo, asiático, sei lá, e se você é rico ou pobre. Isso daí é verdade, eles olham pra você com essas categorias na cabeça. Mas não é sempre de uma forma prejudicial, não é sempre de uma forma racista. É, vale lembrar que isso daí também varia também de pessoa para pessoa, quem você está conhecendo, com quem você está falando e onde você está. Eu tive sorte que eu nunca fui sofri nenhum tipo de discriminação nesse sentido. E isso também depende. E você tem que lembrar também que você representa você acima de tudo. Não tem como. Mesmo dependente se você é brasileiro, branco, preto, rico, você está representando você. Se você é educado, se você tem uma boa formação, no sentido de você é educado, você sabe falar bem, ou se você se apresenta positivamente, você você provavelmente não vai receber nenhum tipo de discriminação. Claro, se você não se apresenta bem, sei lá, se você se veste como um emo, tem uma tatuagem horrível na sua cara, usa piercings horríveis e se veste mal, ou sei lá, qualquer coisa do tipo assim, velho, aí você vai sofrer discriminação, você tá pedindo pra sofrer bullying praticamente. É, não confunda bullying com racismo, são coisas diferentes, mas eu tô falando um pouco da brincadeira, mas se você se projeta de forma positiva, as chances de que vão te discriminar são baixas, independente se você é brasileiro ou não. Mas, claro, existem exceções e casos à parte, e eu não posso falar por todo mundo, ou como forma de regra, se você vai sofrer ou não discriminação. Depende bastante de com quem você está lidando, nesse sentido.
Deixa eu ver outra pergunta aqui que eu anotei. Eu tenho um monte de pergunta, pessoal. É difícil se acostumar a falar inglês todos os dias? Pelo Gabriel Pelizon. Olha, no começo demora um pouco para cair a ficha que você está morando em outro país. Então é meio estranho você falar inglês todos os dias, onde você vai, você fala inglês, porque você passa a sua vida inteira morando. Não sei, a maioria das pessoas que estão olhando isso aqui moraram a vida inteira no Brasil e pela primeira vez na vida estão morando no país fora. Então demora um pouco aí a ficha, mas no começo é um pouco complicado no sentido de se você dependendo do nível do seu inglês. Mas eu tinha um amigo meu, o Ernesto, ele falava um inglês bem baixo, era difícil para ele se comunicar no começo, mas o costume e o contato direto ajuda a você se adaptar e aprender o inglês mais fácil, tanto com pronúncia quanto com prática. Então, um começo, dependendo do seu nível, é difícil, mas com o tempo, especialmente se você fica um ano, vai melhorar bastante. Seu inglês melhora bastante com isso. O intercâmbio fora dos grandes centros dos Estados Unidos, por exemplo, Nova York, Flórida, tem cursos bons, tão bons quanto as grandes cidades. Olha, e vale a pena ir para o interior de algum país assim? A sua pergunta está um pouquinho complicada. Eu vou tentar esclarecer um pouco ela. É, as universidades estatais, elas têm representantes em quase todas as cidades. Se você vai fazer a universidade, você, tipo no Texas, você tem a Universidade do Texas e você tem a Universidade de Texas em várias cidades. Universidade de Texas em São Francisco, em Santo Antônio, Universidade de Texas em Corpus Christi, em Dallas e, claro, tem a central que fica em certa cidade específica. Por exemplo, a Universidade da Califórnia, a principal fica em Los Angeles, obviamente, UCLA. Lá é o centro da Universidade da Califórnia. Porém, eles têm outras cidades que têm a Universidade da Califórnia. Então, não é que só uma cidade tem a universidade. Então, você tem que lembrar disso daí. E dependendo de que curso você está buscando, certas universidades têm cursos melhores nessa área que você está procurando. Isso é natural. Mas você tem que levar em consideração que se você vai estudar numa universidade nos Estados Unidos, você tem que pensar na distância, no custo de vida e no clima. Porque não adianta nada você querer ir para uma universidade boa se você não vai estar feliz lá, no lugar que você está morando. Porque se você não está feliz, não adianta você estar estudando na melhor universidade do país ou do mundo se você não está feliz lá. Essa pergunta foi pelo Fábio Mercúrio. É, agora, sexta pergunta aqui. Fazer estágio profissional aí ou no Canadá é a melhor maneira de conseguir um emprego fixo aí? Pelo Diego Oliveira. Olha, se você está querendo buscar um emprego fixo aqui no Canadá ou ali no Canadá ou aqui nos Estados Unidos, é, você tem que entrar em, se você vai fazer através de uma agência, você tem que uma agência que eu digo como o Rotary Club ou algum programa que tem numa universidade onde você mora. Você tem que falar direto com eles que as suas intenções, porque se você falar as suas intenções logo de cara, fica mais fácil você achar o que você quer. Se você está buscando vir fazer um curso nos Estados Unidos ou no Canadá com a intenção de depois se fixar aqui no país, você tem que buscar alguma universidade que tenha o programa que você quer, né? Não adianta nada você querer fazer um curso aqui e não esclarecer os seus objetivos. Então, isso daí eu aconselho bastante a pesquisar o que você quer fazer e entrar em contato com alguma agência do Brasil para você poder fazer isso daí aqui. Os norte-americanos têm muito preconceito pelos estrangeiros. Foi fácil acostumar com outro país, outra cultura, comida e etc. Pelo Samuel Oliveira. Olha, eu respondi essa pergunta agora há pouco. Preconceito depende de com quem você está lidando e não é sempre que você vai sofrer. E dependendo de como você se projeta. Independente se você é brasileiro ou não, se você se projeta de uma forma ruim, as pessoas vão assimilar a sua nacionalidade de uma forma ruim. Então, se você se projetar bem, você vai estar criando uma imagem não só sua, como do seu país, uma imagem positiva. Agora, acostumar com outro país, outra cultura e outra comida, isso daí é mais um pouquinho de como que você vive no Brasil, se você e como que você é com adaptação. Se você quanto comida, isso daí acho que varia bastante de pessoa para pessoa. Agora, a cultura, as pessoas aqui nos Estados Unidos são bem individualistas. Então, se eles são um pouquinho mais secos em relações interpessoais, porém não quer dizer que vão ser não amigáveis com você.
As pessoas são amigáveis aqui, porém elas são bem individualistas. Elas gostam bastante do espaço próprio delas e não gostam que outras pessoas invadam o espaço próprio delas. Claro, isso não é para todo mundo, mas de forma geral, relações aqui são assim. A não ser que você esteja namorando alguém ou amigo de verdade, alguém, próximo de alguém, aí tem um pouquinho mais de calorosidade entre vocês. E claro, e latinos aqui nos Estados Unidos são mais calorosos no sentido de amizades. Então também tem tudo isso daí, com quem você está falando, se você está falando com uma pessoa que é mais do norte, ou se você está falando com um latino, se você está falando com um asiático, ou uma pessoa afrodescendente, coisas assim. Então depende bastante também da cultura da pessoa com quem você está falando e da região onde você mora. Sobre o nível de inglês, sobre o custo de vida e moradia, o brasileiro consegue ser bem visto aí? Olha, nível de inglês, independente se você fala um inglês de baixo nível, ou nível intermediário ou até nível avançado, para intercâmbio, tanto faz o nível que você fala. Você precisa passar o teste TOEFL. Esse teste é aplicado para você, se você não conseguir falar o mínimo de inglês, tipo identificar padrões básicos, você não vai conseguir pegar a visa. Mas se você fala um pouquinho de inglês, tipo, consegue entender um pouco mais além do The Book is on the Table, você vai ter a visa tranquilo. E agora, custo de vida, como eu falei, se você vai morar sozinho aqui é um pouquinho mais alto porque você tem que pagar aluguel, você tem que pagar suas contas de internet, comida, supermercado, esse tipo de coisa. Mas se você está sobre um programa de intercâmbio, acho que sai máximo uns US$ 500 por mês, alguma coisa assim, porque tipo você tem que pagar não só para a família, mas também você tem que arcar com seus custos pessoais, tipo pasta de dente, não supermercado, porque quem vai estar tomando conta é a família com quem você está morando, mas de modo geral, é um pouquinho mais barato você ficar com uma família, porém, tem os lados negativos, que você está vivendo sobre a regra de outras pessoas. E sobre moradia, onde eu moro aqui, eu pago US$ 485 por mês, vem incluído água, energia e calefação. Internet sou eu que pago e minhas outras contas sou eu que pago. É fácil arrumar qualquer coisa para trabalhar, inclusive em lojas simples. Olha, se você está aqui se você vem como intercâmbio, você não pode trabalhar. E se você está aqui como estudante de universidade, você tem que falar com a sua universidade que você está procurando um emprego de meio período para você trabalhar e ganhar um dinheiro extra. Porque você tem que ter a permissão da universidade para você poder estar trabalhando. E, e aí, com isso, eles vão buscar um emprego para que você possa mais ou menos encaixar com seus horários de aula. E foi isso que eu fiz. Eu peguei e falei com a minha coordenadora e consegui um emprego no Best Buy para trabalhar 4 a 5 horas, não, um pouquinho mais, 5, 6 horas por dia mais ou menos. Aí eu trabalhava de manhã, ou eu trabalhava de tarde, dependendo do dia e de que aulas eu tinha. Pra você poder encaixar isso daí pra você fazer um dinheiro extra, né? Isso daí varia, você tem que conversar com. E claro, também tem que ver onde você mora, porque eu não sei como que se são todos os estados assim. Quanto mais ou menos uma pessoa precisa gastar para conseguir intercâmbio para onde você está morando? A burocracia é muito grande? Se sim, o que basicamente é preciso fazer? Ah, para intercâmbio, eu não lembro exatamente os preços, mas eu acho que sai 10 mil, US$ 11.000 o ano inteiro, claro. Tipo, você não paga tudo de pau assim, mas você tem que ter pelo menos comprovar que você tem uma renda que consiga pelo menos arcar com esses custos. Não é super barato, mas não é tão caro assim também. Porque acho que a média de. Você tem que ter uma média de provar que você tem pelo menos dinheiro para caso alguma coisa aconteça e você tem uma renda mínima pro mês. Acho que a renda mínima é US$ 400 ou US$ 500, eu não lembro direito. Quando eu fiz, o aconselhado para mensual era US$ 400 para não só cobrir o custo de cobrir tudo, US$ 400 por mês, por causa que é, você tem que comprovar que você tem a renda para você conseguir a visa. E para conseguir a visa, é, durante as instruções da agência, eles te falam os requerimentos, os passo a passo, e lá eles te indicam com mais clareza. Porque eu não lembro também tanto assim, porque faz um tempo, já faz uns 4 anos que eu fiz o intercâmbio. É, Luiz, essa pergunta foi pelo Igor Bandeira. Luiz, com sua experiência fora do Brasil, você acha que vale a pena sair do Brasil e ir para os Estados Unidos? Ou até mesmo para a Europa? Tipo, para poder trabalhar, estudar ou até mesmo construir uma família? Pelo Lucas Garcia. Olha,
Quanto à primeira parte, sim, vale a pena. O nível de vida aqui é maior e você tem, além de tudo, é uma experiência e não só uma experiência como um diploma que você pega, tanto se for um diploma técnico ou diploma de bachelor's degree, ahn, você vai estar falando uma língua a mais. Mesmo, não sei se você fala mais línguas além do português, mas você vai estar falando português e inglês fluente ou pelo, e não, bom, você vai ter um certo nível de fluência alta, porque você vai estar convivendo por um ano, 2, 3 anos falando inglês. Então você vai ter um nível de entendimento de inglês alto. E isso daí sim vale a pena. Agora, trabalhar, eu não sei exatamente. Pessoalmente, eu penso em trabalhar aqui nos Estados Unidos pelo fato de que eu saí do Brasil faz muito tempo e minha família mora na Bolívia, eu tenho família aqui também nos Estados Unidos. Então, para mim é conveniente vir morar nos Estados Unidos e trabalhar nos Estados Unidos. Estudar, sim, vale 100% a pena você vir estudar, mas mesmo que seja só pela experiência, vale a pena, porque é uma experiência bacana. Agora, construir uma família, isso daí eu não creio que eu tenha experiência nem autoridade para falar sobre isso, até porque eu tenho 20 anos, eu vou fazer 21 anos agora, eu não tenho experiência de vida para falar sobre se vale a pena construir uma família aqui ou não. Então, eu acho que não seria uma boa ideia responder essa última parte da pergunta. Agora, um ponto interessante aqui é sobre o inglês e a pronúncia. O inglês, mesmo que você tenha um nível de inglês baixo. Deixa eu tomar um pouco de água, minha garganta seca. Pronto, melhor agora. O que eu tava falando? Sobre inglês. Para você fazer o intercâmbio, você tem que ter um nível mínimo para você passar o TOEFL. A universidade também, você tem que passar o TOEFL pelo menos. E no colégio você vai mais para melhorar o seu inglês, então não tem uma exigência tão grande de você. Agora, na universidade, se você quer realmente fazer um título e passar e pegar tanto um diploma técnico ou universitário de 4 anos, você vai ser requerido a tomar aulas em inglês, poder entender e criar redações em inglês. Então, tem o seguinte, se você tem um inglês intermediário ou baixo, você vai ser obrigado a tomar cursos para melhorar o seu inglês. E você vai ter que tomar mais créditos para você poder entrar no inglês de nível universitário, como o inglês 100 e 101. Antes de você entrar nessas aulas, você passa por inglês para estudantes estrangeiros, se o nível não estiver alto. Você vai fazer um teste além do TOEFL para identificar o seu nível de inglês. Então, independente se você fala um nível baixo ou médio ou alto, você vai ter que fazer o teste e se você passar, você vai direto para o inglês universitário. E se você não passar, você vai tomar o inglês de reforçamento nesse sentido. E pronúncia é prática, não tem outra. Quanto mais prática você tem, melhor o seu inglês começa a aparecer e melhor a sua pronúncia. Não, tipo, não necessariamente perder completamente o seu, não necessariamente perder completamente o seu, é, não completamente perder o seu sotaque, mas acima de tudo ter uma pronúncia clara e uma pronúncia clara e correta das palavras e das frases e de tudo. Então, isso daí vem com prática. E ter contato direto e diário ajuda bastante. E uma coisa que também que vale a pena é que se você estiver aqui, não é que você não fale em português, mas evite falar o português para você não misturar e não perder muita prática. Tipo, aqui, além do stream, eu não falo muito em português. Até mesmo com a minha família eu falo em espanhol mais do que português. Então, é importante para você manter a prática até você se sentir confortável, porque se você vem para os Estados Unidos e conhece algum brasileiro que esteja fazendo brasileiro ou brasileira e vocês falam em português o tempo todo, vocês vão estar acabando derrotando todo o propósito de você fazer o intercâmbio. Então, tenha em mente que se você vai vir para cá, aproveite para falar o máximo de inglês, porque quando você voltar para o Brasil, você não vai ter é, o mesmo contato e a mesma prática quanto você tem aqui. Então use essa experiência aqui para você aprender e falar inglês. Eu acho que eu cobri quase tudo. O vídeo já está passando de 40 minutos, já deu 44 minutos. Eu vou recapitular um pouco rápido aqui para fechar o vídeo o mais rápido possível, para não ficar muito longo também. Eu espero que eu cobri bastante das perguntas que teve e tal.
Eu falei que ia gravar o vídeo lá fora, porém o áudio ficou completamente perdido, então eu tive que fazer de novo o vídeo. É, se você pensa em fazer intercâmbio, se você é menor de idade, aconselho você buscar com agências conhecidas como Rotary Club ou buscar na sua cidade, especialmente com o seu colégio, porque geralmente o seu colégio tem algum conhecimento de programas de intercâmbio. E se você pensa em fazer universidade, fale. Se você pensa em fazer universidade, veja através da universidade que existe na sua cidade ou no seu estado para buscar programas como aquele programa, não sei se existe esse programa, alguma coisa sem fronteiras, cara, sei lá, alguma coisa assim. E procura veja com eles e esclareça os seus objetivos. Se você quer vir para trabalhar, se você quer vir para estudar e buscar um emprego aqui, esclareça para eles, porque isso facilita enormemente a eles a buscarem o que você quer e não ter complicações também. E se você tem em mente fazer isso daí, lembre-se que você vai estar. Essencialmente você está lidando com outras pessoas, então você tem que se projetar de forma positiva, tem que ser. Não pode ser extremamente tímido. É normal você ser tímido. Eu sou um pouco tímido, mas porém, timidez não quer dizer que seja um bloqueio social de outras pessoas. Você tem que ter um nível de ser sociável com outras pessoas. E é isso aí, não tem muito mistério. É uma experiência que não tem como ninguém te falar como é. Você tem que participar, você tem que ver por você mesmo. E porque as experiências não são a mesma para todo mundo. Porque você conhece pessoas diferentes, você vai pode ir em lugares diferentes e essencialmente as pessoas fazem a sua experiência. Eu vou parar por aqui mesmo o vídeo para não ficar mais de uma hora. Já foram 40 minutos de vídeo. E se tiverem mais perguntas ou comentários, coisas que eu não cobri, por favor, botem nos comentários que eu vou ler e vou tentar responder. E quem sabe faça uma segunda edição. Ou, ou por outra hora conte como foi minha experiência de intercâmbio. Obrigado aí, pessoal, e espero que vocês tenham gostado mesmo.